As rotinas, via de regra, têm uma centralidade na ação do adulto, ou seja, o adulto é quem define, o adulto é que sabe em que momento as diferentes atividades que acontecem no dia a dia das crianças vão ocorrer. Isso tem como consequência duas questões importantes. A não oportunidade das crianças para o inusitado, para as coisas que acontecem sem alguma previsão e que são muito comuns, né, na escola infantil. E também a curiosidade das crianças muitas vezes não é contemplada. Pensando então num cotidiano que seja descentralizado dessa ação desse adulto impositor, nós podemos considerar 5 variáveis, que são os espaços, os tempos, as interações, as materialidades e as narrativas. Os espaços, porque nós precisamos entender que todos os espaços educam na escola infantil. Não só os espaços internos, não só a sala de referência, mas os corredores, as áreas externas, enfim. Todos os espaços nós temos que considerar como espaços onde a criança aprende. A outra questão é que o espaço ele pode se tornar um parceiro pedagógico do professor, quando eu descentralizo essa ação, né, pedagógica. E a outra questão é que nós precisamos colocar as materialidades à disposição das crianças, né? Quando a gente coloca esses materiais à disposição das crianças, como se fossem bancas de mercado, as crianças podem escolher e podem decidir com o que fazer, com o que trabalhar. Obviamente, há uma intencionalidade do professor ao organizar esses espaços e essas materialidades. No que se refere às materialidades, é importante a gente considerar, em primeiro lugar, o número de objetos e de materiais que eu coloco à disposição das crianças. Eles sempre têm que estar proporcionais ao número de crianças, ou seja, as crianças não podem ficar disputando por um único material que elas desejam usar. A outra questão é com relação assim aos materiais, né, que respondem às diversas formas de agir as crianças sobre eles. O bom material é aquele que dá múltiplas respostas às crianças, e respostas diferentes, como, por exemplo, tacos, blocos, materiais não estruturados, vamos dizer assim. Em relação aos tempos, é muito importante que a gente considere e respeite os ritmos das crianças, né? O seu ritmo de vida, né? Algo que vai articulando, né, esta vida, este cotidiano na educação infantil. A outra questão são as relações sociais, né? As crianças vivem seus afetos, e esses afetos se constituem, na verdade, no seu engajamento enquanto seres humanos. As crianças, na verdade, aprendem umas com as outras e aprendem nas interações sociais. No que se refere às narrativas, é importante a gente considerar que os seres humanos sempre contaram histórias. As crianças ouvem muitas histórias. As crianças conversam entre si, as crianças ouvem o que os adultos dizem e, de certa forma, quanto mais experiências elas têm com este contato deste mundo falante, vamos dizer assim, elas conseguem, na verdade, enriquecer suas experiências e, consequentemente, suas narrativas se tornam mais fluídas, mais interessantes e mais importantes para o olhar do professor. Bem, aí nós poderíamos pensar assim, então, como é que nós podemos organizar uma jornada diária? Pois isso é uma atividade muito complexa, né? Bom, primeiro a gente precisa pensar em modos de organizar a vida na instituição de educação infantil. Nós temos que pensar se existe um horário fixo já para o almoço, para o lanche, um horário determinado para as crianças dormir, o que não significa dizer que as crianças têm que dormir todas ao mesmo tempo, durante o mesmo período, enfim. Nós temos que pensar como é que nós vamos disponibilizar, se o pátio não comporta muitas crianças, em que horário será esse pátio, enfim. Como é que a gente pode organizar esta vida diária
que vai ser reflexo da leitura que eu faço, da instituição onde eu estou com essas crianças, dos espaços que eu tenho, das características dessas crianças, dos interesses dessas crianças. Um outro aspecto é os modos de organizar o grupo. Como é que eu organizo este grupo? São crianças que são da mesma faixa etária, são crianças que pertencem a uma faixa etária um pouco mais alargada, né? Como é que eu monto, por exemplo, os cenários de investigação e de brincadeiras das crianças? Porque nisso existe um planejamento do professor. Por exemplo, que coisas eu coloco num canto da casa de boneca para que as crianças tenham um rico jogo simbólico? Nós muitas vezes temos, por exemplo, casinhas de boneca que têm muito poucos elementos, elas são pobres, os armários estão vazios, as crianças não têm, as bonecas não têm roupa. E nós precisamos colocar objetos que suscitem diferentes enredos. Quanto mais rico for este espaço, mais interessante, mais rica será a ação da criança nele. Com relação à organização, a metodologia, como é que eu vou organizar, como serão os modos de organizar o ensino, nós podemos pensar nos projetos com uma metodologia adequada, porque, dentre outras coisas, ela privilegia as interações entre as crianças e ela possibilita o estabelecimento de relações. Nós sabemos que quanto mais relações as crianças fazem, mais inteligentes elas se tornam. E, para isso, nós precisamos propiciar experiências ricas, para que essas relações, consequentemente, sejam ricas também. Neste modo de organizar o cotidiano, nós temos que considerar também a possibilidade de organizar oficinas e ateliês, né? Por que isso? Para que a criança possa escolher, né? E para que a gente possa trabalhar também em pequenos grupos, que é outro fator importante neste cotidiano. Nessas oficinas e nesses ateliês, nós vamos procurar desenvolver as diferentes linguagens das crianças, como desenho, como teatro, circo, pintura, música, modelagem, dentre tantas outras linguagens que as crianças possuem. Quando nós pensamos neste cotidiano, nós temos que considerar nessa estrutura, né, os 6 direitos de aprendizagens que estão colocados na Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, nós precisamos pensar como que as crianças vão poder, neste cotidiano, conviver, como elas vão poder brincar, como elas vão poder participar, como elas vão poder explorar, se expressar e conhecer-se. As crianças no seu dia a dia, elas vão nos fornecendo pistas. Quando nós permitimos a narrativa dessas crianças, nós vamos podendo perceber que coisas elas nos dizem quando elas brincam, quando elas estão desenhando, quando elas estão conversando. Quando se presta atenção, se observa a escuta dessas crianças, quando o professor tem essa escuta sensível, é possível que a gente detecte temas ou questões que são importantes e que podem ser desenvolvidas e trabalhadas com as crianças nessa forma de trabalhar, ou seja, com projetos de trabalho. Um aporte importante é que os projetos sempre se desenvolvem por caminhos próprios, proporcionando o estabelecimento de relações pelas crianças. Por isso, não existe um planejamento que é prévio, um planejamento que determina quais as etapas que vão acontecer. Os projetos, eles vão se estruturando a partir do caminho que vai se construindo junto com as crianças. Portanto, repito, essa estrutura não é linear e tampouco tem uma sequência rígida. Uma pergunta muito recorrente entre os professores e as professoras é que, afinal, nós podemos trabalhar com projetos com bebês? Por quê? Porque eles não falam, eles não pesquisam em livros, eles não fazem roda de conversa. Mas, se nós acreditarmos que um dos pilares desta metodologia são as interações e o estabelecimento de relações, nós podemos afirmar que sim. A professora precisa estar atenta aos movimentos das crianças, às suas relações, às suas reações emocionais, ao seu choro,
as suas narrativas, que estão muito apoiadas nas sensações, né? As crianças, os bebês ainda agem muito sobre os objetos através dos seus sentidos. Então, na medida que a professora detecta esse tipo de coisa, ela será capaz de devolver para as crianças aquilo que eles estão, né, nos pedindo, que eles estão nos dizendo através dessas ações que são peculiares e características de sua faixa etária. De uma forma sintética e objetiva, nós podemos elencar algumas questões, alguns tópicos que fazem parte da estrutura dos projetos. Mas vale relembrar aqui o que já foi dito, de que essa estrutura ela não é linear e nem tampouco sequencial. Então, nós iniciamos sempre pela emergência e pela definição da questão, ou seja, o que está inquietando as crianças, o que elas estão nos dizendo, quais são as suas dúvidas, né? Qual é o seu desejo, a vontade de participar, né, para responder determinadas questões que ocorrem, que surgem, depois de um passeio, numa brincadeira simbólica, enfim. Então, é importante que no momento em que a gente detecte essa questão, que a gente detecte esse tema, que a gente coloque de alguma forma isto à disposição das crianças, ou seja, que a gente escreva e coloque em algum cartaz, que escreva em algum quadro de giz, enfim, que de alguma forma a gente possa se reportar sempre a essas questões. Porque quando as crianças as respondem, a gente pode retomar e dizer, lembra quando nós perguntamos sobre determinada questão? Agora a gente está conseguindo saber alguma coisa. Que coisas a gente conseguiu saber? E a gente vai registrando aquilo que as crianças vão respondendo. Bem, uma outra etapa importante é o planejamento do trabalho, ou seja, quando a gente distribui as tarefas, né? Quando a gente levanta as hipóteses que as crianças têm sobre as coisas. As crianças sempre têm hipóteses sobre as coisas, mesmo que essas hipóteses sejam muitas vezes diferentes das nossas. A partir disso, então, nós começamos uma outra etapa extremamente importante, que no meu entender é a que vai dar gás para o projeto, né? A que vai dar continuidade ao projeto, a que vai dar intensidade ao projeto, que é a coleta de informação, informações, né? As vivências e as investigações que as crianças vão fazer. Aí as crianças vão nos trazer materiais, nós podemos trazer pessoas-fontes, nós podemos pensar que recursos eu tenho na comunidade ou dentro da própria escola que possa, vamos dizer assim, abastecer esse projeto para que ele tenha continuidade. A partir disso, então, a gente vai organizando coletivamente essas informações. Este coletivo, obviamente, que envolve as crianças e envolve as famílias também. Na medida que nós vamos recebendo essas informações, que podem ser livros, podem ser filmes, podem ser gravuras, podem ser passeios, podem ser entrevistas, nós vamos podendo organizá-las, tendo em vista sempre aquilo que as crianças, as indagações que as crianças lá no começo fizeram e que ao longo do projeto acrescentam outras questões e outras perguntas. Quando nós documentamos essas informações, nós estamos, na verdade, trabalhando numa etapa que é extremamente importante, que é a documentação, ou seja, aquilo que nós conseguimos saber, aquilo que nós conseguimos trazer como respostas às perguntas que nós tínhamos, as questões iniciais e as outras, como já disse, as outras questões que vão surgindo ao longo do processo. Um outro aspecto importante é a gente poder mostrar isso, né? Para a gente poder mostrar para as famílias, para o próprio grupo de crianças, o que a gente fez durante esse tempo, que a gente estudou sobre, por exemplo, por que os aviões soltam fumaça, que foi uma primeira pergunta que surgiu lá num determinado projeto. Na medida em que a gente organiza e que a gente documenta, a gente vai dando visibilidade ao projeto e a gente vai permitindo às crianças que retomem as coisas que foram descobertas, as coisas que foram aprendidas durante todo o processo. Por fim, eu gostaria de encerrar dizendo uma afirmação do Loris Malaguzzi, quando ele diz que trabalhar com projetos é ter poucas certezas e muitas incertezas.